Olá, queridas alunas da nossa comunidade das mulheres emocionalmente produtivas. Vamos para mais uma aula aqui do nosso módulo de inteligência emocional. O tema dessa aula é limpeza emocional no processo de autocura. Vocês sabem que a proposta da MAP, da comunidade MAP, é trazer consciência emocional. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu conheço o meu funcionamento emocional, como eu ajo, como eu reajo às situações, às minhas emoções, mais inteligente emocionalmente eu vou me tornando. Esse é o propósito, é o grande propósito. Então eu trago aqui as aulas, eu procuro trazer temas que vão te fazer pensar, que vão te fazer olhar para o seu desenvolvimento pessoal, porque um dos objetivos da comunidade é inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual. Então, são essas partes, mente, corpo e espírito integradas, funcionando plenamente, harmoniosamente, é que vão fazer de nós pessoas realmente saudáveis, em todas as áreas, plenas, né? E essa aula é uma reflexão para nós pensarmos nesse processo de autocura. Nós estamos no processo de autocura emocional. Cada vez que eu descubro uma área da minha vida em que eu estou travada, em que eu ainda preciso ali melhorar, aperfeiçoar, eu vou olhando com amor, com compaixão para as minhas debilidades, para as minhas imperfeições, mas vou buscando melhoria, vou buscando corrigir. Então, a aula de hoje eu trago essa reflexão para a gente. A autocura, ela supõe a cura de algo que estava enfermo, de algo que estava doente. Quando você se sente mal, né, você vai ao médico, ele ali identifica algum descontrole na sua saúde física, ele começa a tratar aquela doença, uma pressão alta, os triglicerídeos estão altos demais, então ele vai tratar aquela enfermidade que está ali, que aparece no exame, no diagnóstico feito. Então, nas nossas emoções não é diferente. As nossas emoções também precisam de cura. Por quê? Porque tudo que nós reagimos é reflexo do que nós sentimos. Assim como o nosso corpo precisa de cura, as nossas emoções também precisam ser curadas, ser restauradas, né? Algum tempo atrás eu lancei uma mentoria sobre autoestima restaurada. Porque o que é autoestima se não o valor que você tem de si própria? E às vezes esse valor, ele está apagado, está embaçado. Você não vê valor em você, porque em algum momento da sua vida, isso não foi construído. Então, as emoções, elas precisam ser saradas porque você vai passar por chateações, aborrecimentos, tristezas, e aí vem uma dor, né? Mas aquela dor, ela não pode permanecer. Pensa de novo no teu corpo físico. Você levou uma pancada, aquilo doeu ali, você passou uma coisa aquela coisa de massagem, né? Um doutorzinho passa ali naquela pancada e ela melhora, a dor passa. Se a dor permanece, ela vai estar te causando um sofrimento, porque ela está permanecendo. E é a mesma coisa com a nossa emoção. Se eu sofro uma dor, se eu sofro um trauma, se eu sofro uma decepção e aquilo gera em mim uma dor, gera em mim uma ferida, eu preciso tratar, eu preciso cuidar, porque se eu não cuidar, ela vai permanecer me fazendo sofrer. Como se você imagina que você foi ofendida ou alguma situação com alguém, e todas as vezes que você lembra daquilo, aquilo dói, aquilo incomoda e você sofre, que você fica o tempo inteiro, puxa vida, porque fulano fez isso, porque fulano falou isso, e você está em sofrimento, você não está curada, né? A cura é quando a ferida não dói mais. Então eu digo que a cura emocional é você mexer na ferida, vasculhar ela, botar o remédio para que ela não volte mais a doer, né? Então, isso é o processo da autocura. Isso é nós passarmos e sairmos aprovadas dentro desse processo. E aí, entendendo que essa dor, ela é natural, ela faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte da vida. Mas quando não é processada, quando ela não é sarada, ressignificada, ela se torna num sofrimento contínuo, né?
Como as emoções agem no nosso corpo e influenciam nossos comportamentos. É o que eu acabei de falar para você. As experiências impactantes, e quando elas não são processadas, quando elas não são faladas, imagina, eu sempre falo das feridas emocionais da infância, é que quando uma criança lá na infância se sentiu abandonada, se sentiu humilhada, se sentiu rejeitada, ela não tinha condições de maturidade para se defender, para se colocar, ela não tinha voz para se posicionar. E aquela ferida, aquela ofensa, aquela negligência, aquele trauma, ele vai continuar acompanhando aquela criança na fase adulta. Quando na idade adulta ela sofre alguma situação similar à que aconteceu ao trauma da sua infância, ela vai voltar a sofrer. Então, essas experiências impactantes, elas ficam represadas no nosso corpo. E quando você adulta passa por uma situação e não fala, e não libera aquela emoção, ela vai prejudicar o seu corpo, ela vai adoecer o seu corpo. Então, a gente diz que a pessoa está somatizando, né? Ela está somatizando, ou seja, ela está acumulando, é como se fosse uma matemática mesmo. Ela se aborreceu hoje, não resolveu, não falou, não liberou. Amanhã ela tem outro aborrecimento, ela junta, ela vai juntando. Sabe aquela pessoa que não consegue falar, que não consegue botar para fora? Ela fica juntando aquilo tudo dentro dela. E ela fica remoendo. Aquilo vai trazer doenças emocionais e físicas. As emoções, elas são mensageiras. Mensageiras do quê? Das emoções que a gente sente. E elas expressam no nosso comportamento. Você, quando está com raiva, é uma emoção que aflora, você dá um grito, você dá um basta, você dá um empurrão. A raiva, ela é muito de posicionamento, né? A raiva, ela não é para ser reprimida, ela é para ser dominada. Eu não posso ter raiva a ponto de pegar um martelo e tacar na cabeça de uma pessoa e matar. Mas a raiva, ela vai me impulsionar falando, não quero, não aceito, não faça isso, me respeite. É o limite que você estabelece. A raiva é aquela emoção que te faz se posicionar, né? Então, elas são mensageiras do que está acontecendo lá dentro de você. E ela vai representar no seu corpo. O medo, de igual maneira, o medo. O medo é aquela emoção que você vai correr, se você estiver em situação de perigo, se você vai enfrentar, né? Ou se você vai paralisar. O medo, ele traz três reações: fuga, luta ou congelamento. A tristeza, todas elas vão trazer ali uma reação no nosso corpo, né? Então, a tristeza, ela é natural, ela vai acontecer em alguns momentos, mas você precisa se restaurar rapidamente emocionalmente, para não ficar aprisionada na tristeza, que vai te levar para um processo de quê? De ansiedade, de depressão. Se eu estou falando de autocura, eu estou falando de um processo. E esse processo a gente vai chamar de uma limpeza. Vou limpar minha mente das emoções que não são boas. Como é que eu faço isso? Vamos pensar tô aqui com um copo, vou até beber água. Um copo que eu tomei café, aqui é água, mas imagina que eu tinha tomado café ali. O que a gente faz? A gente enfia logo o copo debaixo da torneira e a água vai jogando aquele café, né, que tá ali dentro, aquele líquido que tá ali dentro. E tem dois processos de fazer uma limpeza. Pensa numa garrafa, numa jarra, né? Você pode jogar o detergente ali dentro, ficar jogando água, tirando. Você pode ser mais rápido se você colocar ele debaixo da água e deixar a torneira caindo. Aí a água vai entrando e vai jogando fora. A gente precisa fazer isso com as nossas emoções. Sabe aquele sentimento de mágoa? Sabe aquele perdão não liberado? A gente precisa jogar água aí. Que água vai ser essa, Marta? Se eu tô falando para mulheres cristãs, você sabe que água vai ser essa. Vai ser a ação do Espírito Santo na tua vida. Limpando. É na oração, no joelho que você ora, chora. Fala, Senhor, eu tô muito ferida. Tá doendo muito, eu tô muito magoado, mas eu preciso que o Senhor me cure. E ele vai começando a derramar aquele bálsamo. O bálsamo. E ele vai lavando o seu espírito, a sua mente, suas emoções. Ele vai limpando você, né?
E falando de uma questão mais emocional, mais racional, é você conseguir liberar aquela emoção, você conseguir falar, sabe? Sentar de forma adulta, quando criança, se o papai gritou, se a mamãe bateu excessivamente, você não tinha ali autonomia para se posicionar, mas agora você é uma mulher adulta, e como mulher adulta você tem que sentar e resolver seus problemas. Não adianta você tentar resolver os problemas contando para uma amiga, que não só vai te dar conselho, faça isso, faça aquilo, faça outro, e muitas vezes esses conselhos não são corretos, não são bons, vão te impulsionar a tomar até uma decisão errada, uma decisão drástica. Então é você amadurecer no seu posicionamento e se colocar e dizendo, não, eu não aceito mais isso, eu não quero que seja assim, vamos pensar sobre essa situação. Você precisa dizer o que você está sentindo, porque às vezes o outro te ofende, o outro te faz mal e nem está sabendo, porque está doendo em você, não está doendo nele. Então é você que tem que chegar até o outro com posicionamento, com maturidade e falar aquilo que te incomoda, que te agravou, foi um agravo. Então, às vezes o outro comete um agravo e nem se dá conta. Então é você que tem que falar, olha, isso foi um agravo, isso me ofendeu, isso me machucou e a gente precisa conversar sobre essa situação de forma adulta, de forma madura. Então, as emoções, assim como a água que bate lá dentro e vai lavando o copo sujo, elas precisam ser expressas, precisam ser liberadas, elas não podem ficar presas dentro do seu corpo, tá? Tem uma coisa importante também dentro desse processo de limpeza, é você evitar, porque aquilo que eu consumo, sabe quando a gente precisa fazer uma dieta? E o médico diz, olha, você está consumindo muito alimentos gordurosos, tira a fritura, tira os salgadinhos, tira a coxinha, tira os alimentos gordurosos, você vai passar agora no comer legumes, água e sal, a dieta firme, só sucos naturais, sem açúcar, tira a gordura, tira o glúten, a dieta tá ali forte, né? Porque você está passando por uma limpeza, né? E com relação às nossas emoções, vamos fazer um detox também emocional? Como seria esse detox, Marta? Para de ouvir, para de se colocar diante de situações que vão despertar aquele sentimento em você. Às vezes é uma conversa com alguém que vem trazendo sempre ali à tona aquele assunto, você vai continuar ouvindo e falando sobre aquela dor, sobre aquilo que o outro fez com você, aí traz de novo a dor, traz de novo a tristeza, traz de novo o luto. Não chega, já falou, já resolveu, acabou, ponto final. Não se fala mais nisso. Para de ficar colocando coisa má diante dos seus olhos. E aí a gente tem que ter cuidado hoje com o uso das redes sociais. Aquilo que eu estou escolhendo ver, aquilo que eu estou escolhendo assistir, aquilo que eu estou escolhendo ouvir. Então, a sujeira das nossas emoções, ela entra pelos olhos, pelos nossos ouvidos e pela nossa boca. São pelos sentidos, né? Por aquilo que eu toco e levo para mim, para dentro da minha casa, para o meu consumo, para o meu convívio. Então, a gente precisa fazer um detox emocional, tendo cuidado com aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos. Tem um texto lá em Romanos 12, 2, que fala assim, renovai a vossa mente, renovai o vosso entendimento, né, para que a gente não se amolde ao que está errado, não se amolde ao que está sendo dito, veiculado pela sociedade, que está totalmente deturpada com os princípios morais bíblicos principalmente. Então, a limpeza, o detox emocional, ele começa por aquilo que você está consumindo através dos seus olhos, através dos seus ouvidos, através do seu toque, tá bom? E uma ferramenta que dentro dos processos terapêuticos a gente usa, e é muito eficaz e muito fácil, muito simples, é a técnica da respiração. Aquela respiração consciente, aquele exercício que deve ser feito todo dia, sabe? Eu sempre acho que toda aula eu trago esse exercício, né? Mas funciona. E é barato, não custa nada. É só você parar, isolar todo o barulho que está à sua volta e ó. Gente, o corpo já vai, ele já responde automaticamente. Ele já relaxa, os músculos do corpo já vão relaxando. Eu fiz aqui com vocês, já me desmanchando aqui, eu pra dormir. Então, é 1 minutinho de uma respiração intencional com consciência. Pensa no teu corpo, não fica pensando na conta, nisso, naquilo outro, não. Você vai fazer esse exercício de respiração
pensando aqui no ar. Preste atenção no ar. Preste atenção no teu peito que inflou e no movimento do seu diafragma. Põe a mão no seu ventre, aqui na sua barriga, e sente o ar entrando e esvaziando aqui. Isso é muito poderoso. A respiração é um veículo de limpeza emocional, de detox emocional, tá? Outro elemento também muito importante é a oração, né? Como eu já falei para você, na oração você libera ali, pede para o Espírito Santo te limpar, lavar sua mente, lavar o seu espírito, te renovar. E a palavra de Deus, né? Renovai a vossa mente, renovai o vosso entendimento, para você descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Transformai-vos, renovai-vos, tem muitas traduções, né? Aqui, ó. Eita, já abri quase que direto, ó. Vou ler aqui para você. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não se conforme com a sua dor, com essa raiva, com essa mágoa. Não se conforme com o seu estado emocional. Não se conforme. Renova a mente, para você saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Qual é a identidade que Deus projetou para você. Hoje a gente vive uma personalidade. Personalidade e identidade são dois conceitos diferentes. Identidade é a sua essência original, quem Deus te criou para ser. E personalidade foi como você foi moldada ao longo da vida. Às vezes com princípios, com valores totalmente distorcidos daquilo que Deus desejou para você, né? Planejou para você. Talvez nas suas experiências traumáticas você desenvolveu uma identidade totalmente aquém do projeto, do primeiro projeto, do projeto original de Deus. Então, volte, renova sua mente para você descobrir qual é a identidade, a sua identidade verdadeira, para você corrigir, para você limpar aí, passar para o processo de cura das suas emoções. Vamos seguindo aqui. Então, tudo isso exige o quê? O tão famoso autoconhecimento, que eu falo sempre com vocês aqui. Autocura exige autoconhecimento. Só se cura o que se compreende. Eu só curo, eu só transformo, eu só mexo naquilo que eu estou enxergando. Eu só vou limpar a sujeira que eu estou enxergando. A sujeira que está escondida embaixo do tapete, eu não estou vendo, estou achando que está tudo ok. Tá o tapete esticadinho, bonitinho, mas está cheio de poeira lá embaixo, né? Então a gente precisa levantar o tapete, bater fora e lavar bem, limpar bem. Tá? Então, investigue a origem das suas dores emocionais. Por que eu estou chateada? Por que eu estou triste? Porque eu estou com raiva. Investigue, questione, pensa o que a pessoa falou, onde você foi, o que você ouviu. Investigue, para você liberar a emoção e reprogramar sua mente. Uma outra coisa, quando eu falo da identidade e da personalidade, é que você passa ao longo da vida a acreditar que você é uma pessoa que não foi gerada para ser. Então, você acha que você é uma pessoa nervosa, agitada, problemática, inquieta, difícil. Mas que criança difícil, que criança trabalhosa. E ela vai crescer e essa identidade falsa vai transformar, vai modelar essa personalidade. Então, essa pessoa vai crescer sentindo-se uma pessoa difícil. Quando criança, ela falou assim, ela ouvia, que menina difícil, que menino difícil. E ela vai crescer e vai falar, eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. É difícil conviver comigo. Você já ouviu isso? Ou você já disse isso? Essa é a personalidade que foi construída em você, mas essa não é a identidade que Deus te deu. Você pode estar ansiosa, você pode estar difícil, você pode estar nervosa, mas você não é uma pessoa nervosa. Eu sou nervosa, eu sou ansiosa, Não diga eu estou. Eu não sou. Tá bom? Então, mente, começa aqui na nossa mente. Aquilo que pensamos é na onde que nós nos movemos. Provérbios diz, assim como imagina em sua mente, assim ele é. Assim como ele se imagina, a imaginação está onde? Aqui, no pensamento. Assim ele é. Então, a gente precisa ter cuidado como nós estamos nos enxergando, como nós estamos imaginando que somos, tá?
E nesse sentido, os impactos da nossa infância, da programação mental que foi construída em nós, você é difícil, você é trabalhosa, você não aprende, você tem dificuldade. Essa programação mental, ela está aqui como um computador que tem ali um programa para funcionar. Então, troque, usando a palavra de Deus principalmente. E aí, para isso, você precisa desse autoconhecimento, a necessidade de autoconhecimento para curar, para mudar essas memórias implantadas aí, erradas, memórias equivocadas. Então, eu quero que você, vou terminar essa aula te convidando para fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Que verdades estão aí trocadas, né? Que mentiras foram plantadas na nossa mente e que verdades você precisa encontrar. Precisa reencontrar qual a sua identidade. Vamos pensar nisso? Qual a minha real identidade? O que Deus planejou para mim? Você não é um acaso, você não foi gerada por acaso. E ainda hoje eu ouvi uma fala muito linda de eu sigo ele, não, um influencer aqui, ele é um arqueólogo, e é muito lindo o trabalho que ele faz. E ele disse que ele foi gerado numa situação totalmente errada, uma situação de adultério. O pai e a mãe estavam bêbados e não eram casados, era com pares de outras pessoas. E numa situação lá, eles foram gerados ele não foi gerado porque eles quiseram gerar, foi um acidente. E ele a vida inteira lutou com o seguinte pensamento: será que Deus queria que eu não tivesse nascido? Será que realmente eu fui um projeto de Deus? E aí, em determinado momento da vida dele, Deus fez a seguinte colocação para ele: mesmo que alguém tenha sido gerado, mesmo que você tenha sido gerado dessa forma errada, eu não concordo com a forma como você foi gerado dentro de um ato de adultério, né? Dentro de um ato de depravação. Mas o meu plano não é frustrado, porque eu escolhi que esse espermatozoide fecundasse esse óvulo dentro desse ato errado, mas eu pego esse erro humano e transformo em glória para o meu nome. E hoje ele é um homem tremendamente usado para declarar as coisas, as verdades de Deus. Ele é um arqueólogo, um estudioso da Bíblia. É um homem que caminha pelas nações, estudando e revelando a profundidade da palavra de Deus. Então veja que coisa linda. Então eu não sei, né, se você pode achar que em algum momento você não foi um projeto de Deus. Você foi o projeto de Deus a partir do momento que ele permitiu que você existisse. E quando ele permite, mesmo dentro de uma ação errada ali, ele anula aquela ação e ele trabalha com a vontade dele. A vontade dele é que essa vida existisse. E por ela existir, eu vou transformar para a glória e honra do meu nome. Gente, eu achei lindo demais. Se você quiser, depois você me pede que eu vou te compartilhar esse testemunho dele, essa palavra. Ele está num podcast. E esse recorte do podcast, ele fala isso. Eu falei, gente, isso é lindo demais, poderoso demais. E aí eu fiquei pensando em tantas vidas que foram geradas dentro de um abuso, dentro de uma violência, dentro de um estupro. E muitas vezes essas pessoas carregam uma tristeza muito profunda, acreditando que a vida delas foi uma fatalidade, foi um erro. E não foi, não é um erro. Não, nenhuma vida é um erro, nenhuma vida é um equívoco. Isso é lindo, lindo demais. Eu vou fazer uma live sobre isso, gente, que eu fiquei tão impactada com isso que ele falou. Nenhuma vida foi um erro. Ela é uma vontade total, soberana de Deus. Porque senão aquele casal podia ter tido ali a relação e não ter gerado vida nenhuma. Mas Deus, daquela situação errada, até do mal, Deus faz o bem. E Deus, como isso é verdadeiro, até do mal, Deus faz o bem. Então, o mal é o mal, mas Deus transforma em bem. Lindo, né? Então, querida amiga, medite aí sobre a sua vida e você é uma bênção. Você é uma bênção. Nós somos uma bênção. Até a próxima aula.